Fala, torcedor palmeirense, sejam muito bem-vindos. Temos um corte aqui do Jogo Aberto, já deixando os créditos na descrição. Debatendo a classificação do Palmeiras diante do Botafogo e o jogão entre Palmeiras e Chelsea, valendo as quartas de finais da Copa Mundial de Clubes. E você não pode perder o Edu Dracena aloprando os caras. Se liga só na resenha. Torcedor, já conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Verdão. E eu começo mostrando o secador número 1 do programa, Ronaldo Giovanelli. Aceita que dói menos, Rona. E não acabou ainda, tem mais uma semana pra comprar fralda. Aproveitando, eu vou tirar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já foi. Aqui já foi. O Mengo já foi, aqui vou tirar. Agora desse lado aqui, né? O Botafogo já foi também, menino. Aqui só não foi ainda. Ei, tira a mão. Ei, tira a mão. Aqui, ó, tira a mão, tira a mão. Deixa aqui na ponta, ó. Deixar aqui na ponta, porque eu tô achando que vão vencer o Chelsea. Tira a mão. Pra vencer o Chelsea, dá uma ligada. Tira a mão daí. Dá uma ligada pro Tite, que o Tite tá de férias. O Tite sabe como vencer o Chelsea. É Abel, nós temos Abel, Vou torcer aqui pro Temos Abel. pro Fluminense hoje. Vai ser difícil, uma parada indigesta, mas eu vou torcer pro Nense, porque não fez esse estardalhaço todo que estão fazendo por aí. E tá indo aí também. Mais uma semaninha até terminar hoje pro Fluminense. Mas aqui tá numa Você só tá secando, aqui né? tá achando que vai vencer até o Bayern. Tá secando. Se pegasse o Bayern, dava pra vencer. secando. Deu ruim também para João Pedro Sgarbi, que publicamente admitiu na internet que vai parar de secar o Verdão. Isso é verdade? Isso é uma promessa séria? Ou foi apenas um meme, uma fake news? E aí, Sgarbi? Tudo bem, Rê? Beijo pra você, meus amiguinhos, menos o Edu, que o Edu tá uma mala. Que Já isso, eu vou te irmão? falar, matar uma mala. Aí eu cansei. Ah, a história da soberba? Não, matar uma soberba esse cara, mas calma, porque a dele tá guardado. Humildade. Só que, Rê, vou te falar a verdade, O quê? eu não seco mais Palmeiras, não. Muito chato secar o Palmeiras. É? Ah, muito chato. Quando você acha que vai cair, não cai. Quando você acha que não, eu parei de secar. Deixa pro Ronaldo secar. Sério? aqui. Cansou? É, eu tô muito pé frio também, difícil, cansei de né, secar. Então Ronaldo. segura o Não. urubu aí. Não, o urubu aqui, eu tô difícil secar, simplesmente né? pra me perder. Ele tá numa fase que eu vou te falar, viu, meu? É, o Tadinho. urubu tá machucado, não Já teve era. jeito, né? Foi bicado aí por uns alemães. Agora, Marco Aurélio Cunha, não teve jeito. Abel Ferreira continua na parada, Marco. Boa tarde a todos, bom almoço. Era esperado, o time do Abel era mais consistente. A gente torce pelo Botafogo, eu torci pelo Botafogo, em memória ao meu tio Domingos, querido, mas tava meio claro que Doutor, o Abel Palmeiras... continua sendo o herói do Brasil? O Abel continua, doutor? Não é o herói do Brasil. O herói do Brasil é Tele Santana. Desculpa, herói do Brasil Cada um é defende o seu. Paulo Autuori, que foi campeão do mundo. Vamos esperar, se for campeão do mundo, ele entra nesse patamar de heróis brasileiros, português brasileiro. O Tite. É que o senhor achou que o Renato Paiva ia ser, só por causa Pois disso eu é, perguntei. e só completando, Renato Paiva ser demitido mostra que SAF não significa nada, apenas a cabeça do dono que funciona como qualquer presidente de associação. Então não há profissionalismo, me desculpe, é um absurdo demitir o Renato Paiva. Foi um amor de verão. Ulisses, hã? Mas foi um amor de verão então, doutor? Não só amor de verão, porque ele foi beijado quando venceu o Paris Saint-Germain com a mesma estratégia que perdeu para o Palmeiras. Qual é o critério? Me desculpe. Tá mais pra paixão de verão. Ulisses Costa. Quero saber se você narrou o gol do Paulinho, como foi. coisa linda, Quanto o gol do fôlego você imprimiu, Ulisses. Boa tarde. Que golaço. E foi pela direita. Lindo. E pela direita, né? Pela ponta direita. É roubado o Rios, que jogou o Rios. O Palmeiras é favorito contra a equipe do Chelsea, pra mim. Não tanto porque não terá desfalques, né? Terá zaga desfalques inteira, como o Piquerez, o Murilo não joga, a gente já Sem a sabe. zaga. O Gomes também, entendeu? Então isso é um problema que quero que o Abel resolva. Mas pra mim o Palmeiras passa pelo Chelsea, tô botando o pé no Verdão. Agora, Ulisses, você tocou num ponto correto. Será que não é bom também deixar os caras curtirem, dar um dia pra ainda saborear essa vitória contra o Botafogo? Claro que o Chelsea é um adversário muito difícil, outro europeu, uma equipe jovem, com valores interessantes. Cicinho, agora é outra história. Acabou o confronto brasileiro e a sequência reserva um sul-americano versus europeu, Cicinho. Boa tarde, amiguinhos. É isso aí. Tem que dar descanso, tem que dar descanso Que realmente. desânimo! Tem que dar descanso realmente pro Palmeiras, mas também pressão. Por quê? O Palmeiras é obrigado a ganhar essa competição. Porque de nada vale encher o bolso e voltar sem título. Segura aí, hein? Entendeu? De nada vale. Então, Palmeiras, vocês são favoritos contra o Chelsea. a gente não quer
Taca neles! A gente não quer seu favoritismo, não, senhor. É favorito, Não, senão o que tá fazendo lá? Passeando na Disney? Radicalizou, mudou o Passito, discurso. passito. Beijão, vai lá pra beijar o Mickey? Não, tem que ganhar. Ah, mas a gente tá passeando com o Mickey lá, fica tranquilo. Bom, o comentarista mais europeu do Brasil será mostrado agora. E ele é João Paulo Capelanes. Aqui nada como o tempo, né? Cadê o caramelo? Cadê que só fala mal do futebol? Cadê que não valoriza? Cadê um por um aqui? Cadê você aqui? Você aqui. E você aqui não, viu? Você é o próximo aqui, ó. Um do Cicinho aqui e o outro seu. Não, Já. Aproveita essa mania aqui, ó. Já. Hoje ninguém triunfará tanto neste Não, dá programa, uma ninguém segurada. será tão feliz, tão completo, tão aliviado quanto Edu Dracena, que já teve inúmeras batalhas da vida na carreira dentro do campo e agora passou pela sofrência da torcida, do nervosismo, da ansiedade e da pressão imposta por Ronaldo Giovanetti. Boa tarde, Renata, meus amigos. Um programa meio triste, porra. Boa animação, irmão. Segunda-feira. Quero ver você Dá uma segurada aí, você perdeu o clássico da Série Acesso B. negado. Perdeu o clássico da Série B, O Atletiba acabou pra ele. Tem um presentinho pros meus amigos. É. Pra todos eu trouxe, hein? Ah, mas como você tá generoso. Pra você, pra o quê? pra você, Pra que sim. isso aqui? Pra você ficar no controle remoto. Pra você, A conta tá alta já. a conta tá alta. Eu? Pra você sim. Você não é Palmeiras, não. Você vira casaco. Daqui. Pra que Pra você secar. Assistindo no sofá, assistindo no sofá. no sofá? Fica tranquilo. O que é isso aí, Edu? Um banquinho Pra quê? pro Scarpe também sentar. O que tem a ver com isso, velho? Tem duas almofadas ali pra você sentar, meu irmão. Obrigado. E o outro banquinho é pra quem? Tem um embaixo da camisa. Eu quero só saber de quem é o outro banquinho. O outro banquinho é pro meu amigo, tamanho do doutor. Doutor, vai esticar a perninha aqui, doutor. Bota a perninha aí. Esse, valeu, Edu, obrigado. Vou assistir assim mesmo, não tem problema Que nenhum. delícia, que conforto trabalhar dessa maneira, não é? Aliás, gente, secadores apostos e não foram muito felizes, muito bem utilizados, porque o Palmeiras, por enquanto, segue no campeonato mundial, na Copa do Mundo de Clubes. E ó, quem segue aqui no programa sempre, firme e forte também, Everton Guimarães, ele profetizou. Ele disse, o oráculo afirmou que o Palmeiras passaria. Everton, boa tarde, muchacho! Mais uma semana, pelo menos, hein? De empolgação. Guapa! Mais uma semana pelo menos. Graças. De um futebol. Renata, a Copa é passar. Ai, mas isso é muito raso. Ó, dane-se se é raso. O negócio é passar. Jogar bem e morrer vendendo saúde? Encarar o Bayern e morrer vendendo saúde é vantagem? Não, é passar. E o Palmeiras tá rompendo. Mas agora 3 desfalques numa linha de 4 defensores é pra doer, hein? Meu Deus. Agora é o futuro, que é outra história. Por enquanto, apaguem os secadores, desliguem os secadores, esqueçam, poupem energia. Não deu certo. O Botafogo até aqui criou uma casca, o que pode causar a diferença entre as duas equipes, Botafogo e Palmeiras, é que um já está cascudo na competição. O Palmeiras não mostrou porque veio ainda. Como é que eu vou dar minha energia? Eu preciso dessa gasolina. Depois de muitas análises, levantar nomes e tal, eu descobri que coletivamente o Botafogo é melhor e individualmente o Botafogo supera o Palmeiras também. Vou-te ser sincero, não pego nada. Zero. Porque eu não reconheço competência. Agora eu tenho um negocinho pros meus amigos aqui, viu, Renato? Um negocinho? Um presentinho? Um presentinho. Toma pra você. Olha. Um secadorzinho na televisãozinha ali na frente. Isso vai estar ligado e já começa a ligar para esquentar. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês como consertar um secador que não esquenta. Bruno Fux versus Jair. Que pena que o Santos perdeu esse atleta, Jair 1000 vezes.
Aí tá difícil. versus Igor Jesus. Descosta. Igor Jesus. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Esse cara é meio louco. Escrevam o que eu tô falando aqui. Um jogo horrível, um calor absurdo. Vai ser 0-0 nos pênaltis. A redenção dele. John. Sandy. 1-0 Botafogo. Pro Cicinho, um controle remoto. Já que seu time não tá lá no Mundial. 2-1 Botafogo. E aí, descendo o rio Tamsé, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. Salve, pessoal. Eu vejo diferente. Acho que vai ser um jogaço. 3-2 pro Botafogo. Ô, Ronaldão, estão falando que é feio torcer pro Botafogo contra o Palmeiras, irmão. Feio? Falaram que é feio. Torcer pro Botafogo? É, contra o Palmeiras. Então nós vamos morrer! Ronaldão. Maybe the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. My treasure always. 3-1 para o Botafogo, bebida! Botafogo, bebida! Ronaldão, prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Seu secador de cabelo parou de funcionar, você liga daqui, liga dali, ele não roda. O meu palpite com dor no coração. 1-1 no tempo normal. E na sequência, passa o Palmeiras. Uia! Um 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Edu, né? E graças a Deus deu tudo certo. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe? Pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Abel Ferreira versus Renato Paiva. Se perder, passa o Renato Paiva a ser o herói do futebol brasileiro. Abel Ferreira continua ainda intacto, está no Mundial, está na Copa do Mundo. E aquela história, era um confronto brasileiro, foi definido na prorrogação. O Palmeiras até poderia ter, não precisava esperar tanto. O Botafogo talvez tenha cansado fisicamente, grandes embates contra gigantes europeus. E aí acabou perdendo essa vaga para o Palmeiras, que agora joga contra o Chelsea. Com dor no coração, deixa eu aproveitar esse banquinho aqui, olha. E aí, Sgarbi, quem diria? Ganhar ou não é outra história, mas tá seguindo, tá acumulando dinheiro. Tá bem na foto o Palmeiras. Rei, só pra ter uma noção, algo que me chama a atenção, você para pra ver a premiação que o Palmeiras ganha com agora o gol do Paulinho. Cara, é quase que o Palmeiras pagou no Paulinho. Impressionante, né? Assim, você para ver, o Palmeiras contratou esse grande jogador que não pode jogar mais de meia hora, o próprio Abel falou isso, só que com o gol dele, só a premiação já bate lá mais 70 milhões. Então a gente vê como são coisas interessantes do futebol. Eu, de verdade, pra ser muito sincero, fiquei constrangido com o jogo do Botafogo. Mas constrangido, assim. Botafogo que foi tão elogiado, foi bem contra o PSG, jogou bem contra o Atlético de Madrid. Aí pegou um Palmeiras que é fortíssimo, mas contra o Palmeiras, um time que já tá acostumado a jogar. Escondeu lá atrás, não jogou. Escondeu, o Palmeiras que não deixou jogar. Aí é o ponto, aí é o mérito. Mas eu esperava mais do Botafogo, por isso que vai gerar um debate aqui isso, só que o Paiva não era... Mas por que você não esperava mais do Palmeiras? Não, porque o Palmeiras nessa competição não tinha entregado ainda algo que, nossa, o Palmeiras tá jogando muita bola. Nesse jogo agora... O Palmeiras jogou contra o vento até aqui, velho. Mas nesse jogo agora entregou. Esse foi um jogo que o Palmeiras jogou com o Palmeiras, jogou bem, indo pra cima. O Abel escalou muito bem o time, muito bem o time. O Palmeiras era surpreendeu outra vez, porque ninguém consegue acertar uma escalação de 1 a 11 dele. Esse Alan, jogador do Palmeiras, muito bom de bola também, ele acertou em cheio. Só que o Botafogo, por isso que eu entendo o Paiva, não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Tanto que o Botafogo ficou um tempão sem treinador, né? Aí, contra o Palmeiras, joga como um time pequeno o Botafogo,
Não dá. Tão certo em ficar super incomodados e era pra ter sido mais. O Palmeiras tinha que ter vencido esse jogo por 2-0, pelo menos, cara. Pelo menos isso. Agora, Capelanes, é impressionante, porque quando ganhou do PSG, o Botafogo virou o time do mundo. Na Europa, elogiado, ganhou do campeão da Champions League, campeão da Libertadores versus Champions League, e deu o Botafogo. Só que será que acabou o gás? Porque um jogador só não se justifica. Claro que é muito importante você contar com o Gregore, é um atleta que encaixa demais na equipe principal, mas não pode ser só isso. Eu vou mais na sua linha, porque eu acho que a gente minimizar o Botafogo pela fraca atuação que de fato teve, é minimizar também o que o Palmeiras fez. Entendeu? Concorda comigo, Edu? Claro. Porque assim, a gente pode procurar aqui o argumento que for. A gente dificilmente vai achar um argumento para poder explicar o porquê que o Botafogo perdeu. A gente vai conseguir pegar mais argumento por que o Palmeiras venceu. Ou talvez por que o Palmeiras não venceu no tempo normal. Essa é a pergunta. O que fez o Palmeiras não vencer no tempo normal? Porque criou para isso. Mais uma vez, não aproveitou as oportunidades que criou. Agora, vai falar o quê? Eu esperava mais o Botafogo, de fato. Eu acho que todos nós aqui esperávamos um pouco mais o Botafogo pelo que entregou em nível de disposição, de entrega tática, de entrega técnica que não houve. Se você pegar o recorte do Palmeiras, por exemplo, do Richard Rios, se fosse o Toni Kroos com a mesma atuação do Rios, tava todo mundo, a Europa inteira, meu Deus, olha que... Mas o Rios deve ir para a Europa. A tendência é que ele seja vendido, porque está chamando atenção não só no Palmeiras, mas na seleção da Colômbia. Exato, mas o meu ponto de vista agora é o seguinte, tá? Aí não é polemizar. Palmeiras, infelizmente, chegou na tampa. O que vier agora é lucro, perfeito? Porque ainda mais com a zaga que vai enfrentar a equipe do Chelsea, porque uma coisa é fase de grupos, outra coisa é mata-mata. Palmeiras, parabéns, mas a sua trajetória termina na sexta-feira. Eita! Bom, velho. Ulisses Costa, é aquela sensação, aproveita bem, porque foi realmente grandioso, bateu o Botafogo, equipes que são rivais recentes, principalmente, e agora tem o Chelsea pela frente. Tem que pensar no próximo compromisso e tem que celebrar o que foi feito até agora. O Palmeiras tem que ser muito mais valorizado, né? Por permanecer na competição. Acho que muitas críticas em cima, principalmente do nosso querido Caramelo, eu acho que você tem que ver o lado positivo, né, do time do Palmeiras. Acabei de elogiar. O que jogou, o que rendeu, teve muito mais posse de bola. Era para ter vencido por uns 3 gols de diferença. Porque teve muita qualidade, é um time muito bem montado pelo Abel. Não é que o Botafogo não conseguiu jogar, o Botafogo, não é que o Botafogo foi mal, o Abel montou uma estratégia correta, diferente do jogo contra o Miami, entendeu? Acertando o seu meio de campo, Martínez, Moreno, protegendo mais essa zaga, e o Botafogo teve uma dificuldade tremenda de chegar no gol do Palmeiras. Em determinado momento do jogo eu falei, era um telespectador o Everton, assistindo ao jogo de dentro do campo, porque foi muito bem montado o esquema tático do Palmeiras. Então é isso que a gente tem que valorizar. Obviamente contra o Chelsea fica difícil o jogo, mas eu acredito ainda no favoritismo do Palmeiras pelas ausências já citadas por nós. Então não sei o que o Abel vai ter que fazer. A ausência do Piquerez, vou falar pra você, é a mais sentida. Porque ele é um jogador muito perigoso ofensivamente. Ele é um jogador de muita qualidade ofensivamente. O Gomes, indiscutível, é um líder, é o craque. O Murilo, para mim, é o jogador principal, vai estar fora. Então, o Abel tem problema de montar esse time. E ele tem que se ligar. Agora, ele tem que proteger ainda mais a zaga do Palmeiras com esses desfalques citados por nós, mas acredito no Palmeiras. Os desfalques vão aparecer para todos os lados. O mais sentido no Chelsea é o Moisés Caicedo, um volante que hoje é um dos melhores do mundo. Para mim, está entre os 6 melhores do mundo e é um jogador importante. Mas ficar sem Gomes, o grande xerife, uma liderança, um cara experiente, sem o Piquerez, que hoje o Vanderlan tem outra característica, não tem nada a ver com o que faz o Piquerez em campo. Marco, vai ser difícil para os dois lados. Todo mundo vai ter que montar a sua estratégia e agora é outra história. Vai ser difícil, Renata, vai ser difícil. Mas, na minha opinião, o que valeu muito pro Palmeiras foi ter ido tão mal contra o Inter Miami. Aquele jogo que ninguém acreditou que o Palmeiras pudesse tomar aquele passeio que tomou no primeiro tempo, acho que fez um alerta aos jogadores, ao Abel, de levar com muita seriedade o lado competitivo. Tudo que o Palmeiras não foi competitivo contra o Inter Miami, à exceção na reação final, ele fez contra o Botafogo. O time que marcou o tempo todo, não deixou o Botafogo jogar, chegou à frente, se não é o John, seria 2-3-0 mesmo. E o Botafogo ficou muito aquém daquilo que a gente esperava. Embora o Botafogo tenha sido muito defensivista contra o Paris Saint-Germain e tenha vencido, a gente elogiou bastante. Se por acaso leva para os pênaltis e ganha,
nós iríamos dizer aí que o Botafogo fez uma estratégia perfeita. O que não foi o que o John Textor achou, tanto que demite o Renato Paiva de uma maneira absurda, na minha opinião, sem convicções de que por que ele está lá. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter um árduo desafio contra o Chelsea, tem condições de passar porque é um time muito bem montado, mas seguramente as ausências vão pesar bastante. Agora o Abel vai ter que surpreender outra vez Everton Guimarães para mostrar força diante do Chelsea e aproveitar também os louros e o que foi feito nesse jogo contra o Botafogo. Renata, só que a gente deve analisar assim, você lembrou bem, a ausência do Caicedo é um coração, que é o meio-campo do Chelsea, sem uma válvula, né? Então, a gente precisa analisar isso também. Agora, você tem uma linha de 4 defensores e 3 desfalques nessa linha de 4 defensores, é um negócio que preocupa, mas aí é um problema que o Palmeiras e o palmeirense não tem que ficar remoendo, não tem outro jeito. Quando o problema não depende de você para resolver, você não tem o que fazer. É amar o time, é amar um sistema, é não querer fazer contra o Chelsea, por exemplo, o que o Flamengo fez ontem contra o Bahia, né? Vamos lá, vamos jogar o jogo. O Palmeiras, a capacidade que o Palmeiras tem de, em alguns jogos, encarar, partir para cima, como fez com o Botafogo. Em outros, amarrar o jogo e sair, de repente, em transição, o Palmeiras sabe fazer, porque tem um treinador que sabe variar. Agora, ficou muito cômodo, né? Você toma uma piaba e sai falando que o adversário é melhor e tá tudo bem. Então o Palmeiras precisa ter um sistema muito bem montado, ter muito critério, muito cuidado, não se abrir tanto, porque ele tem 3 desfalques numa linha de 4 defensores. Agora, só recapitulando aí, essa vitória para cima do Botafogo, ela ficou barata pro Botafogo, porque o Palmeiras jogou com volume para fazer muito mais do que 1-0. Mas venceu de 1-0. Então, na minha teoria de que em Copa você tem que passar, não interessa como, jogar mal ou bem, passar é que interessa, o Palmeiras está na próxima fase, como eu preconizei, que pelo menos nas quartas o Palmeiras chegaria e chegou. Agora, eu não sou maluco, até os caras estão falando, primeiro que o Palmeiras não se classificaria, depois que o Palmeiras não passaria pelo Botafogo, agora estão falando, a turma aí, os secadores, que vai morrer no Chelsea, vamos esperar o melão rolar para ver. Eu ainda acredito que o Palmeiras é muito forte e pode surpreender o Chelsea. Olha, tem tudo para ser um jogaço muito estratégico. Ai, ai, ai. Torcedor palmeirense, agora é valendo vaga nas semifinais. Palmeiras e Chelsea disputam a vaga entre os 4 melhores do mundo. Palmeiras que jogou muito bem contra o Botafogo aí, calou os críticos, agora enfrenta o Chelsea, que também deu uma melhorada aí na atuação dele na competição, mas eu acredito que o Palmeiras não é que seja mais time, mas tem tudo para passar do Chelsea, né? Jogando bom futebol. O Chelsea não é esse bicho papão. Vocês podem ver que o Flamengo dominou eles na primeira fase aí. E o Palmeiras se impor com o futebol, pode também eliminar o Chelsea. Claro que o Abel aí vai ter que jogar uma estratégia, né? O Palmeiras desfalcado aí com 3 jogadores importantíssimos, mas o Chelsea também tem um grande jogador ali, um dos melhores meio-campo do mundo ali, o volante, o Caicedo, do Equador, que vai fazer muita falta para eles também, que não vai estar ali defendendo a grande área, né? Agora o Palmeiras é trabalhar, estudar a equipe, para conseguir uma vaga na semifinal e estar entre os 4 melhores equipes do mundo. E tem tudo para isso acontecer. Tira pelo jogo que aconteceu Fluminense e Internacional. Ninguém acreditava no Fluminense e a Internacional ali deu bobeira e o Fluminense se classificou jogando muito bem. Até não dominou, né? Mas em cima das suas características, jogou muito bem e eliminou a Internacional e agora está nas quartas de finais. E o Palmeiras, como uma grande equipe, é muito mais forte do que o Fluminense. Pode, sim, com certeza, sem zebra, pode dominar o Chelsea, ou quem sabe jogar por 1 ou 2 bolas aí. O importante é se classificar. Sabemos que o Chelsea é mais equipe, é mais time, tem jogadores aí que são milionários, né? A folha salarial muito alta comparada ao do Palmeiras, jogadores ali do alto custo. O Palmeiras também elevou a sua equipe de qualidade, né? Apesar do Palmeiras não se comparar aí com o Chelsea na questão financeira, mas reforçou a equipe e tem tudo para passar adiante. E só depende dele. Agora é trabalhar, focar e quem sabe estar na semifinal do Mundial de Clubes e aí fica faltando 2 partidas e tudo pode acontecer. Se chegarmos até as semifinais, são apenas 2 jogos para alcançar o tão almejado título mundial. E aí, torcedor, qual a sua opinião? Você acredita na classificação do Palmeiras diante do Chelsea para as semifinais da Copa Mundial de Clubes? Torcedor, já conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações para não perder nada do Verdão. Até a próxima.